a presença em nossos lares, em nosso coração. E o tema escolhido foi Credores no Lar, da obra de Chico Xavier, né? São reflexões, são ensinamentos de Emmanuel. Honrai vosso pai e vossa mãe. Jesus, Mateus, capítulo 19. Honrar a seu pai e sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Capítulo 14, item 3. Então, eu vou fazer a leitura dessas elucidações do Emmanuel, para depois a gente fazer uma comparação com o Evangelho segundo o Espiritismo. Começa assim: no devotamento dos pais, todos os filhos são joias de luz. Entretanto, para que compreendas certos antagonismos que te afligem no lar, é preciso saibas que entre filhos companheiros que te apoiam a alma, surgem os filhos credores, alcançando-te a vida por instrutores de feição diferente. Subtraindo-te aos choques de caráter negativo, no reencontro, preceitua a eterna bondade da justiça divina que a reencarnação funcione, reconduzindo-os à tua presença através do berço. É por isso que, a princípio, não ombreiam contigo em casa, como de igual para igual, porquanto reaparecem humildes e pequeninos. Chegam frágeis e emudecidos, para que lhes ensine a palavra de apaziguamento e brandura. Não te rogam a liquidação de débitos na intimidade do gabinete, e sim procuram-te o colo para a nova fase de entendimento. Respiram-te o hálito e escoram-se em tuas mãos, instalando-se em teus passos para a transfiguração do próprio destino. Embora desarmados, controlam-te os sentimentos. Não obstante dependerem de ti, alteram-te as decisões com simples olhar. De doces números de carinho, passam com o tempo a condição de examinadores constantes de tua estrada. Governam-te impulsos, fiscalizam-te os gestos, observam-te as companhias e exigem-te as horas. Reaprendem na escola do mundo com o teu amparo. Todavia, à medida que se desenvolvem no conhecimento superior, transformam-se em inspetores intransigentes do teu grau de instrução. Muitas vezes choras e sofres, tentando adivinhar-lhes os pensamentos para que te percebam os testemunhos de amor. Calas os próprios sonhos, para que os sonhos deles se realizem. Apagas-te a pouco e pouco, para que fuljam em teu lugar. Recebes todas as dores que te impõem a alma, com sorrisos nos lábios, conquanto te amarfanhe o coração. E nunca possuis o bastante para brilhantar-lhes a existência, de vez que tudo lhes dás de ti mesmo, sem faturas de serviço e sem notas de pagamento. Quando te vejas diante de filhos crescidos e lúcidos, erguidos à condição de dolorosos problemas do espírito, recorda que são eles, credores do passado, a te pedirem o resgate de velhas contas. Busca auxiliá-los e sustentá-los com abnegação e ternura, ainda que isso te custe todos os sacrifícios, porque no justo instante em que a consciência te afirme tudo haveres efetuado para enriquecê-los de educação e trabalho, dignidade e alegria, terás conquistado em silêncio o luminoso certificado de tua própria libertação. Eu achei, né, que não teria como essas elucidações
do Emmanuel, tão propícias para os dias que nós estamos vivendo. Nós, enquanto educadores, presenciamos quase que diariamente essa desarmonia dentro das famílias, essas dificuldades nos relacionamentos familiares entre pais e filhos, ou entre crianças e adolescentes com aqueles que muitas vezes tomam o lugar de seus pais, né? Os avós, os padrinhos, os tios, aquele que se propõe a ajudar na caminhada desses pequenos. E a gente percebe uma falta de respeito tão grande por parte dos jovens, mas também, ao mesmo tempo, um descaso, um descuido, um desinteresse dos responsáveis para com esses pequenos. E isso causa na gente muita tristeza. Mas, ao mesmo tempo, a gente se recorda do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem nos auxiliar nesse entendimento, que vem trazer a luz sobre essas questões tão difíceis que acontecem nas mais variadas famílias. Não importa a condição social, não importa o grau de instrução. O fato é que esses acontecimentos, né, essas divergências, essa falta de entendimento, está se tornando cada vez mais intensa. E nós vamos agora, então, tentar compreender, né, através do Evangelho de Jesus, como é que funcionam essas relações familiares. Então, o Evangelho, ele inicia esse capítulo de honra a teu pai e a tua mãe, fazendo uma conceituação do que seja a piedade filial, né? Então, ele nos remete aos deveres dos filhos para com os pais. E nos ensina, né, e nos vem avivar a memória que esse dever não é apenas da responsabilidade de dar a comida, de dar assistência material, que é a assistência médica, a alimentação, mas vai muito além disso, né? Alia-se a todos esses cuidados com o corpo físico, o cuidado com os sentimentos, né, que se devotam aos pais, principalmente o de gratidão. E é o que a gente percebe, né, a falta da gratidão entre esses membros da família atualmente. Então, faz-se o Evangelho a diferença, né, entre o cuidado, né, a obediência, a observação às máximas de Jesus com relação ao nosso próximo. A caridade, a benevolência, o respeito, a consideração, né, a compaixão, o entendimento, o diálogo. Mas, com relação aos pais, essa observação dessas máximas ainda são mais exigidas, né? Porque, afinal de contas, são aqueles que se dispuseram a nos receber como filhos, né? A nós que se parou noites e noites, muitas vezes, quando a gente era criança, estando doente, nos deu a educação formal, nos orientou, né, moralmente e espiritualmente, nos deu toda a atenção, nos ensinou a andar, a ter mais segurança. Então, todos esses cuidados que os pais têm, né, conosco, isso tudo é muito pouco quando a gente oferece a eles a nossa atenção, o nosso cuidado, o nosso carinho e, acima de tudo, o respeito e a gratidão. E
ele faz uma observação aqui importante também, com relação aos pais que não possuem recursos financeiros. Quantas vezes às vezes até do nosso grupo, né, de conhecidos, de colegas de trabalho, de amizade, até na própria família, a gente não observa que muitas vezes esses pais sem condições financeiras, eles são deixados, né, nos piores cômodos de uma casa. É dado a ele a alimentação a mais básica possível. Isso quando esses pais já bastante idosos não têm que trabalhar, né? Pagar aquela estadia, pagar aquela moradia com o trabalho. E se nós devemos agir de outra forma com o nosso próximo, que dirá com os nossos pais? Então, bate-se muito nessa tecla, nesse início aqui do capítulo Honra teu pai e a tua mãe. E mais além, o Evangelho, ele vai fazer uma diferença para nós entre o parentesco corporal e espiritual, né? O parentesco corporal é esse do laço consanguíneo. Ele, se não houver sentimentos de afinidade, comunhão de pensamentos e gostos, né? Ele se desfaz. Com o tempo, ele se desfaz. Então, ele é muito frágil. E não é, né, o verdadeiro laço familiar. Então, a gente parte para o outro lado, que é o parentesco espiritual. E nisso, nós vamos compreender que o corpo, ele pode proceder do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Então, o pai que dá a vida física ao filho, ele não dá a esse corpo o espírito que está ocupando, que está aproveitando essa oportunidade para seu progresso. Mas o pai, né, quando eu falo pai, os pais, né, pai e mãe, são responsáveis para promover o desenvolvimento desse ser, desse espírito que ele aceitou receber como filho. Esse desenvolvimento tanto do intelecto quanto da moral. Mas, por outro lado, nós temos, né, também o outro lado da moeda. Isso nós, voltando um pouquinho, no livro no livro da Esperança, que fala sobre os credores, né, na família, o Emmanuel ele cita muito bem aquilo que passa no íntimo dos pais. Mas esses pais né, que é citado, né, em forma das elucidações do Emmanuel, são aqueles que assumiram efetivamente a sua responsabilidade enquanto tutores desses espíritos que vêm do espaço para o progresso, para progredirem moral e intelectualmente. Mas a gente sabe que nem sempre os pais ou os responsáveis, né, eles assumem esses deveres para com os seus filhos. Mas um ponto é importante da gente entender. Se esses pais, eles não correspondem àquilo que os filhos esperam, se eles descuidam dos seus deveres para com aqueles filhos, para com os seus rebentos, não cabe, por sua vez, aos filhos julgarem esses pais. E daí a gente pensa assim, mas é fácil para nós que tivemos pai e mãe, né, que fomos amados,
que fomos criados com todo cuidado, atenção, respeito, falarmos isso. Mas o que nós temos que entender é que nesse núcleo, nesses personagens que se encontram nas famílias, são todos espíritos a caminho do desenvolvimento, a caminho do progresso moral e espiritual. Então, não cabe a nenhum de nós fazer esse julgamento, mas sim, através do conhecimento que a gente adquire, né, através das nossas observações, das nossas reflexões, tentarmos, de alguma forma, amenizar essa situação, seja na nossa própria família, seja no nosso trabalho, de alguma forma, busquemos, né, através do Evangelho, das leituras evangélicas, tentar auxiliar, né, esses envolvidos nesses conflitos familiares. Porque é só dessa forma, né, que a gente vai conseguir fazer a transformação das famílias. É só dessa forma que nós vamos conseguir, modificando a nós mesmos, buscando a nossa melhora enquanto espíritos imortais, é que vamos auxiliar os nossos irmãos nessa empreitada, que não é fácil, todos nós sabemos. Então, quando o Evangelho faz a diferença, né, entre famílias por laços espirituais e famílias por laços corporais, nós temos a ideia muito clara de que um dia, todas as famílias serão homogêneas, todos os seus membros serão ligados por laços de total afinidade, de total apreço, de amor, de respeito, de compaixão. E isso vai se estender a todos, não vai ficar apenas circunscrito àquele grupo no qual a gente está inserido, no qual a gente nasceu, né, para os nossos, para o nosso progresso e de todos os demais. Então, Jesus fala muito claramente sobre isso, quando ele pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Para compreender essas relações familiares, a doutrina espírita é muito gratificante, é muito maravilhosa, porque você passa a entender você como um ser individual e o seu e a sua permanência, a sua chegada nesse grupo maior que é a família. Santo Agostinho, ele fala, o último item do estudo Honrai vosso pai e vossa mãe é uma instrução, né, desse grande mestre, né, Santo Agostinho. Ele diz assim, que a ingratidão, ela revolta todos os corações virtuosos. É difícil aquele que não se revolta com a ingratidão. E essa indignação, ela se torna muito maior quando essa ingratidão é dos filhos em relação aos pais, ou aqueles, né, que substituem os pais. E a doutrina nos esclarece da seguinte maneira: quando os espíritos deixam a Terra, nós levamos conosco as nossas conquistas, né? As nossas conquistas morais, as virtudes que conseguimos, né, implantar em nós, desenvolver, fazer aflorar em nosso coração, em nosso íntimo, mas também levamos as paixões. Quantos de nós, né, quantos espíritos
desencarnam carregando no seu coração o ódio, a revolta, o desejo de vingança, né, de ir à forra um dia com aquele que muitas vezes usurpou da sua família, da sua fortuna, da sua honra, né? E chegam no astral, na pátria espiritual, de uma maneira bem revoltada, com muito pouco entendimento daquilo que se passou com ele no cenário físico. E muitos, né, já em condições de entrever a situação como era na realidade, então, eles ficam querendo uma forma de colocar em pratos limpos, né, para não dizer de revidar todo o mal recebido. E nós vamos para o espaço depois, né, dessa nossa experiência aqui na carne, para a gente continuar o nosso progresso. Outros estacionam, mas esse estacionar é até o momento em que deseja seguir, que deseja mudar, né, de, de vibração, que escolhe algo melhor para si mesmo. E nesse intervalo, muitos, né, tomando conhecimento da realidade de sua vida, da sua experiência na Terra, ele então, através da oração, através da meditação, através do apoio dos espíritos superiores, conseguem, né, uma nova chance no cenário físico. E, muitas das vezes, é preciso reparar aquela situação mal experienciada. É preciso terminar, pelo menos, tentar terminar com a animosidade, com o ódio, com a má querência, para que possa progredir um pouco mais. E aí vai, né, consegue a bênção da reencarnação e vai estagiar no seio daqueles com os quais teve o desentendimento. E com certeza nós sabemos que não é fácil, né? Mas é a oportunidade de progredirmos, é a oportunidade de corrigirmos as falhas. Embora não lembremos, mas é a misericórdia e a bondade do nosso Pai Criador que nos permite esse meio, né, de repararmos as falhas e seguirmos adiante. Bom, e aí, essa convivência nem sempre vai ser fácil. Como disse Emmanuel, de início, é o bebezinho, é a criancinha, que nós, adultos, né, e imagina os pais, se derretem por aquele serzinho, faz de tudo por ele. E muitas vezes deixa passar batido as falhas que aquele pequeno ser já apresenta, aqueles desvios, muitas vezes, que bem sutilmente vai sendo apresentado, que é justamente para que esses pais, esses responsáveis, possam ir aniquilando, ir dobrando, ir corrigindo, para que mais tarde esse espírito que foi recebido como filho possa, então, continuar a caminhada de uma forma mais segura, de uma forma melhor,
né? Porque vai sendo burilado nele, enquanto pequenino, todas as más tendências. Mas muitas vezes os pais, eles não se dão conta disso, desses pequenos detalhes, e vai deixando passar. Assim o tempo vai passando, a criança vai crescendo, e aquelas falhas, né, morais, elas continuam ali, e elas vão se fortalecendo. E é o que Santo Agostinho adverte aos pais. Cuidado, não deixem, né? Não deixemos nós, pais responsáveis, que essas falhas criem raízes, porque teremos a triste constatação de lá na frente que esse espírito agora, criança, inocente, indefeso, mais adiante, pode fazer escolhas que vão lhe prejudicar, que vão trazer sofrimento, não apenas a ele, mas aos próprios pais também. E aí, como Santo Agostinho diz, que o nosso Criador fará a seguinte pergunta: que fizeste daquele pequenino que recebeste, daquele espírito que foi entregue às suas mãos, para que pudesse ajudá-lo na caminhada moral e espiritual? Então, ele diz, para a gente prestar muita atenção, principalmente nós que já temos esse entendimento de que a vida não resume só nessa existência, que no infinito tivemos, né, no passado, outras existências, e que as crianças, os seres que recebemos hoje, já conviveram conosco. Não lembramos de todo o enredo de nossas histórias, mas, intuitivamente, a gente sabe aquilo que a gente precisa ajudar, né, nesses nossos filhos, nesses espíritos que recebemos sob os nossos cuidados. Então, ele diz mais, que nós, que os pais, mesmo que façam tudo que estiver ao alcance para que seus filhos sejam bem encaminhados, não apenas materialmente falando, porque isso é importante para nós aqui no plano físico, mas não é essa a questão. O que ele diz é muito mais profundo, é com relação ao ser, né, ao ser eterno, que somos nós espíritos imortais. Então, é essa capacidade do entendimento, é essa capacidade de termos a consciência da vida espiritual e de nós mesmos, enquanto seres imortais e eternos. E Santo Agostinho, ele diz que esses pais que tudo fazem para os filhos, para que eles se encaminhem na vida, mas que não conseguem atingir o objetivo, que não se preocupem, porque se a tarefa não obteve êxito na existência atual, numa próxima ela dará continuidade. E que se isentem da responsabilidade, porque tudo fizeram, tudo tentaram para que aquele espírito que recebeu como filho pudesse progredir. Agora, as benesses do Criador chegarão a esses pais. E um dia, ele garante que os pais que hoje passam por momentos de grande dificuldade com seus filhos, que sofrem, que choram, que amargam, né, o sentimento, né, a atitude de ingratidão dos seus filhos, e que tudo fizeram por eles, um dia eles terão
o prêmio de receber esses filhos com todo o amor que os filhos poderão ofertar a eles. E mais ainda, com toda a gratidão por terem tido o amor, a paciência e por terem conduzido esses espíritos, né, ao caminho de luz, ao caminho do entendimento, e é o que garante Santo Agostinho quando ele diz que os pais que são, né, realmente pais, que zelam pelo seu dever, pelos seus deveres para com os seus pequeninos, né, vão ter essa vitória de mais na frente ver o quanto caminhou moral e espiritualmente esses espíritos que receberam. Mas, infelizmente, nem podemos dizer infelizmente, tudo aquilo conforme, né? Tudo a gente colhe conforme o nosso plantio. E ele alerta, na verdade, ele a gente não pode tomar como castigo, mas como um alerta de que aqueles que se isentam da responsabilidade têm, infelizmente, né, a oportunidade de assistirem esses seus filhos no rol daqueles espíritos sofredores. Então, a gente lê a passagem do Evangelho a respeito de honrar pai e mãe. Lemos outras obras e a gente fica sempre maravilhado com a misericórdia e a bondade do nosso Pai Criador, que sempre nos dá a chance do recomeço, a oportunidade da melhora, do progresso moral e espiritual. Não apenas nosso individualmente, mas de todos aqueles que compartilham conosco a existência. Então, resta a todos nós pedir sempre, né, com fervor ao nosso Pai, que nos auxilie, que nos ajude, que nos dê a sabedoria para que nós possamos cumprir com os nossos deveres, com as nossas responsabilidades para com aqueles espíritos que chegam até nós de uma forma ou de outra, implorando, né, pela nossa atenção, pelo nosso carinho, pelo nosso respeito, pelo nosso ouvido atento para com as suas dores, para com as suas dúvidas e inseguranças. Que Jesus, nosso Mestre Maior, possa auxiliar a todos os pais a cumprirem fielmente com as suas responsabilidades e que os filhos possam realmente serem gratos por todas as bênçãos recebidas através da educação, através dos cuidados obtidos, não apenas quando criança, porque para os nossos pais nunca somos adultos, somos sempre aquelas crianças, não importa a idade que temos. Então, a eles que nos deram a vida física e a oportunidade de estarmos aqui, né, para promover o progresso em nós mesmos, não resta a cada um de nós, a não ser dar a eles, sejam eles, estando eles no plano físico, no plano espiritual, o nosso carinho, o nosso respeito, né, a nossa consideração e o nosso amor filial, sempre. E aqui a gente encerra essa nossa reflexão da noite de hoje. E todos nós, acho que nós somos instrumentos de levar essas palavras de esperança e até os alertas aos pais, né? Aos jovens pais que estão aí com seus rebentos
e tem todo um caminhar pela frente. A gente faz muito isso porque, sendo educadores, a gente está sempre em contato com eles e ouvimos as duas partes, como eu falei no início. E é tão importante, é tão gratificante quando você consegue passar uma palavra, né, uma boa palavra, um bom incentivo para ambas as partes, como se a gente tivesse abraçando a cada um, né, e dizendo, vamos em frente, e o porvir pode ser, sim, muito maravilhoso para todos nós, que as famílias possam se transformar, né, deixar de ser apenas a família corporal, com os laços físicos, mas, acima de tudo, com os laços espirituais muito bem estreitos, e possamos expandir esses laços, onde quer que formos convidados, né, a, a trabalhar, a ir e estarmos ali presentes. E é isso. Se alguém quiser contribuir.